Vamos lá, vamos fazer agora aqui um experimento sobre a associação de espelhos planos. Para isso, vamos precisar de algumas coisas. Vamos precisar primeiramente de um disco graduado em 360 graus, tá? E pode ser impresso aí numa folha. Vamos precisar de um estojo desses de CDs ou DVD. Nesse aqui eu coloquei espelho de um lado e do outro, para que a gente possa fazer esse processo aqui de alterar o ângulo entre um espelho e o outro, ok? Vamos precisar também aqui de um objeto qualquer. Nesse caso aqui eu vou utilizar o nosso mascote, aqui o Mário, para nos ajudar nesse experimento, beleza? Então a ideia aqui vai consistir no seguinte: nós vamos pegar o nosso espelho, nós vamos abrir ele aqui com um certo ângulo de um espelho para o outro, e aí nós vamos colocar o nosso personagem aqui na frente e vamos perceber quantas imagens vão ser formadas de acordo com o ângulo que vai existir entre os espelhos, ok? Então vamos analisar aqui a primeira situação. Então, entre um espelho e outro, nós temos aqui um ângulo de 180 graus. Vamos pegar aqui o nosso objeto, colocar aqui na frente do espelho e vamos perceber uma coisa. Veja só, a formação de uma imagem, uma única imagem. Então, quando dois espelhos planos estão a um ângulo de 180 graus, nós vamos ter a formação de apenas uma imagem. Essa imagem ela é virtual e também ela é enantiomorfa. Veja, o nosso objeto está com o braço direito levantado, enquanto a imagem lá está com o braço esquerdo levantado. Essa é uma propriedade dos espelhos planos, formar a imagem revertida na horizontal. Essa imagem recebe o nome de imagem enantiomorfa. Vamos agora alterar o ângulo entre os espelhos. Vamos colocar agora um ângulo aqui de 90 graus. Olha só. Entre um espelho e outro, colocamos aqui um ângulo de 90 graus. Vamos colocar aqui o nosso objeto na frente. E nós temos aqui a formação de três imagens. Veja. A primeira imagem formada nesse espelho aqui do lado direito, ela é uma imagem enantiomorfa. Note que o braço direito do objeto está levantado, da imagem ao braço esquerdo. Ela é chamada de imagem enantiomorfa. Do outro lado, nós também temos uma imagem enantiomorfa. Note, o braço direito do objeto está levantado e o braço esquerdo da imagem que está levantado. Ela também é uma imagem enantiomorfa. Lá do outro lado, nós percebemos também a formação de uma imagem lá atrás. Essa imagem ela está com o braço direito levantado. Note que o objeto está com o braço direito levantado e a imagem lá atrás está também com o braço direito levantado. Então nós temos lá atrás uma imagem não enantiomorfa. Então dois espelhos planos associados em um ângulo de 90 graus vão formar três tipos de imagem. Duas enantiomorfas e uma não enantiomorfa. Para nós podermos então saber a quantidade de imagens que é formada de acordo com ângulos que vai existir entre os espelhos, nós vamos fazer uso de uma equaçãozinha. Essa equaçãozinha diz que o número de imagens vai ser igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Fazendo isso, nós podemos montar uma tabela. Olha só, aqui nós temos a nossa tabela, onde nós teremos, o ângulo formado entre os espelhos e o número de imagens. E nós vamos também aqui determinar quantas imagens destas que são formadas são enantiomorfas e quais não são enantiomorfas, tá? Lembrando que enantiomorfa é aquela que é revertida na horizontal. Observando aqui, nós temos 180 graus. Nós vimos que lá foi formada apenas uma imagem, Então, a primeira imagem, ela é enantiomorfa, ok? Agora, como nós temos dois espelhos, vai chegar um momento que vai formar duas imagens no ângulo de 120 graus. Então, as duas primeiras imagens que são formadas também são enantiomorfas. No ângulo de 90 graus, nós temos três imagens. Dessas três imagens, tá? Duas serão enantiomorfas e a seguinte será não enantiomorfa, ok? Sempre as duas primeiras serão enantiomorfas, ok? E se o ângulo for de 72 graus, nós teremos quatro imagens. Então, as duas primeiras, como sempre, elas serão enantiomorfas. E as duas seguintes serão não enantiomorfas, ok? Se o ângulo for de 60 graus, quantas imagens nós teremos? Aí, nesse caso,
Você aplica aqui, ó, a equação para descobrir, tá? A equação vai ser 360 graus dividido pelo ângulo menos 1. Essa é a equação que a gente vai utilizar para descobrirmos sempre o número de imagens, tá? Com relação ao ângulo que vai existir entre os espelhos. Note que o ângulo aqui é de 60 graus, então nós vamos ter n, que vai ser 360, né? Dividido por 60 menos 1. Note que eu vou ter aqui 36 por 6, que vai dar 6. Então, eu vou ter 6 menos 1, que vai me dar 5 imagens. Então, quando o ângulo entre os espelhos for de 60 graus, nós vamos ter aqui 5 imagens. Destas, as duas primeiras serão enantiomorfas, as duas seguintes serão não enantiomorfas, tá? E falta agora quantos para 5? Falta uma, né? A outra será enantiomorfa. Agora, veja só. Imagine que a quantidade de imagens, que o número de imagens, sejam de 11 imagens. Nesse caso aqui, quantas dessas imagens são enantiomorfas e quantas são não enantiomorfas? Veja, o princípio é o mesmo. As duas primeiras imagens são enantiomorfas. As duas seguintes são não enantiomorfas. As duas seguintes são enantiomorfas. As duas seguintes são não enantiomorfas. Quantas nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4. Temos 8. As próximas duas são enantiomorfas. E falta só uma para completar as 11. A última aqui, ela será uma imagem não enantiomorfa. Note só que as imagens são produzidas de duas em duas. O primeiro par é um par de imagens enantiomorfas. O segundo par de imagens não enantiomorfas. E aí o terceiro de imagem enantiomorfa e assim sucessivamente, até você completar a última imagem. Note que a primeira sendo enantiomorfa, eu vou ter aqui mais um par e mais um par. No total, eu tenho 6 imagens que são enantiomorfas. As que não são enantiomorfas são 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 5 imagens não enantiomorfas. Dessa forma, você vai descobrir quantas imagens são enantiomorfas e quantas não são enantiomorfas através desse método, sabendo que a partir do momento que se formam duas imagens, serão formadas aos pares sempre enantiomorfa, não enantiomorfa e assim sucessivamente. Uma coisa interessante que existe entre os espelhos é o seguinte, olha só. Acabei de colocar aqui os espelhos no ângulo de 120 graus. Eu sei que com esse ângulo, entre eles, nós teremos a formação de duas imagens. Olha só, quando eu coloco o nosso objeto aqui na frente, eu noto aí a formação das duas imagens. Tá vendo? Uma imagem de um lado e a imagem do outro. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu pegar o nosso objeto e colocar ele aqui do lado do espelho, eu vou perceber a formação não de duas imagens, mas a formação de 3 imagens. A nossa equação, que diz que n é igual a 360 sobre alfa menos 1, nos diz que entre os ângulos de 120 graus, tá, os espelhos separados por esse ângulo, nós teríamos apenas 2 imagens. Por que nós temos 3 aqui? Olha só. A razão 360 sobre alfa, quando ela der um número ímpar, haverá necessidade do objeto estar na bissetriz do ângulo que separa os espelhos. Ou seja, nós vamos traçar aqui uma reta, tá? Bem no meio aqui, ó, do ângulo que separa os espelhos, e o objeto ele precisa estar nessa bissetriz para que a equação ela dê certo, ok? Então, toda vez que a razão 360 sobre alfa der um número ímpar, será necessário que o objeto ele esteja na bissetriz do ângulo que separa os dois espelhos. Agora, veja só. Nós temos aqui o objeto, tá? Em que ele vai estar na posição em que os dois espelhos vão estar no ângulo de 90 graus. A razão 360 por 90 vai dar o número 4. É um número par. Toda vez que a razão entre 360 e um ângulo for um número par, o objeto ele pode estar em qualquer posição. A quantidade de imagens não se altera. Note que aqui eu tenho 3 imagens, tá? Vou colocar o objeto aqui ao lado do espelho, ok? E se for perceber, eu vou ter ainda 3 imagens sendo formadas.
Então, toda vez que a razão 360 sobre alfa for um número par, o objeto pode ficar em qualquer posição entre os dois espelhos. Se a razão for um número ímpar, ele precisa estar na bissetriz, tá, do ângulo ali que separa os dois espelhos. Beleza? Mas, vem cá, e se o ângulo entre os espelhos for zero? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você pegar um espelho e colocar na frente do outro, né? Quantas imagens nós vamos ter? Olha só. Note que se eu pegar essa equação aqui, ó, colocar 360 e dividir por zero, isso aqui vai dar uma indeterminação, ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter infinitas imagens. Vamos observar esse experimento agora? Veja só. Nesse caso aqui nós estamos colocando um espelho na frente do outro, tá? E o objeto entre os dois espelhos. Note que vão se formar infinitas imagens. Olha só. Isso acontece quando o ângulo entre os espelhos é zero, né? Então nós temos aqui um espelho paralelo ao outro e a formação aqui de infinitas imagens, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, e outros experimentos vão ser produzidos aqui nesse canal.